O tema da mensagem é como derrotar o diabo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Como derrotar o diabo. Meus irmãos, quando eu preparo este sermão aqui, como derrotar o diabo, não é a minha intenção, irmãos, que você, eu ou nós se envolva com o diabo. Não. Absolutamente não. Essa não é a minha intenção. Mas sim que todos nós saibamos como derrotá-lo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6 e versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste espaço para ele. Por de todas as coisas ruins, contra a humanidade, contra o ser humano, provém de quem? De Satanás. Eu passei alguns anos na minha vida cultuando a Deus, orava, estava no culto de ensino, mas o que eu vou pregar hoje aqui, irmãos, eu nunca ouvi na minha vida. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm a preocupação, ou talvez um entendimento de que o nosso inimigo não é o vizinho, a vizinha, não é o adversário lá na empresa. Não, o nosso inimigo se chama Satanás, com os seus demônios. Esse é o nosso inimigo. E a gente precisa, irmãos, usar as armas para lutar contra ele, porque do contrário, a gente sempre vai perder, se frustrar na vida. E eu não quero aqui que os irmãos se frustrem. Não. Que os irmãos se decepcionem com alguma coisa que não aprendeu no Evangelho. Estava no Evangelho ou está no Evangelho, mas não sabe, não tem entendimento. E é preciso a gente conhecer essas armas para derrotar o inimigo, derrotar o diabo. Irmãos, observe que, quando eu disse que o inimigo não é o nosso semelhante, é o diabo, agora a gente precisa discernir os espíritos, porque existem 3 tipos de espírito. Quais são? O espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do diabo. E a gente precisa discernir, interpretar e entender quando alguém se coloca contra nós, ou quando alguém se coloca diante de nós, a gente precisa entender se aquele espírito é do diabo ou do homem, ou até mesmo de Deus. A primeira coisa que a gente deve entender, irmãos, é que Deus, ele nunca vai barganhar com ninguém. Deus nunca vai barganhar com você nem comigo. Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é perfeito em tudo. O que é certo e o que é errado é errado. O que é que a Bíblia diz? Que Deus, ele não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente.
Para Deus, o culpado é culpado, o inocente é inocente, e pronto, final. Quando a gente fala com relação ao homem, a gente precisa entender se ele está sendo um instrumento do diabo contra nós ou faz parte do seu caráter. Porque, querendo ou não, a gente sabe que existe gente ruim ou não existe. E eu costumo dizer, irmãos, e vocês sabem, e vocês já decoraram, eu tenho certeza, que gente ruim tem tudo que é lugar. E a gente precisa discernir se a pessoa que se levantou contra nós ou se falou conosco algo, se foi de Deus, se foi do homem ou do diabo, ou ela está sendo um instrumento do diabo contra as nossas vidas. Porque, irmãos, tem gente que nem o diabo, ele quer essa pessoa junto dele não, viu? De ruim que é. Todavia, irmãos, a verdade é que sempre por trás de todas as coisas, de todas as maldades, está Satanás. Disso eu não tenho dúvida. O inimigo se aproveita de todas as oportunidades para afrontar, para estragar o nosso dia, não é assim? Pode prestar atenção. E quero dizer que o diabo, às vezes, ele se apodera de alguém, a pessoa fica possessa. E essa pessoa se torna um instrumento, uma marionete na mão do diabo. Tem gente que é apenas oprimida, é induzida pelo diabo a fazer talvez aquilo que não estava na mente dela, mas a sua vida corriqueira leva ela a ser um instrumento de Satanás. Mas permita-me dizer para vocês que existem gente que anda de mão dada com Satanás, com o diabo. É forte, né? Mas é a verdade. Tem gente que o diabo ele não oprime, o diabo ele não se apossou da mente, do intelecto dessa pessoa, não. Ele apenas faz e o diabo às vezes se aproveita de tudo aquilo que essa pessoa faz de ruim, de maldade contra o seu próximo. E eu quero aqui, irmãos, passar para vocês que a gente precisa se revestir da armadura de Deus para vencer Satanás. Porque se a gente não se revestir ou vestir dessa armadura, nós não temos condições de vencer as obras de Satanás contra a minha vida, contra a sua vida. Você jamais vai vencer, jamais você vai conseguir vencê-lo, derrotá-lo, se você não se revestir dessa armadura, da armadura que provém de Deus. Agora, deixe-me dizer para vocês, irmãos, essa armadura, a armadura de Deus, ela já está disponível para mim e para você. Eu só preciso tomar posse dessa armadura, amém? Da armadura de Deus. Eu preciso tomar posse para que o diabo jamais ele venha e saia como vencedor em tudo na minha vida. Porque a Bíblia diz que quem é o vencedor é eu, é você, é a igreja. A igreja diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Não é o diabo. Agora permita-me dizer também para vocês, tem muita gente, crente, irmãos, que leva uma vida de derrota, sabia disso? Que leva uma vida miserável, que levam uma vida de perdição, e às vezes culpa Deus, às vezes culpa Cicrânio, Beltânio, e aí na verdade a culpa está nela.
porque ela não se apropriou dessa armadura, da armadura de Deus, para que ela vença o diabo, vença as investidas do diabo contra a sua vida. Eu preciso. É por isso que o apóstolo Paulo, ou Deus, através do apóstolo Paulo, aos Efésios, ele diz que é preciso se revestir da armadura de Deus. Observe comigo no versículo 10. O que é que diz no versículo 10? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que nós devemos se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se a gente se fortalecer no Senhor, nós estaremos imunes, estaremos fortes. O diabo, ele não terá poder sobre as nossas vidas. Ele jamais irá influenciar as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos fortalecidos no Senhor. E aqueles que são fortalecidos no Senhor, irmãos, eles são vencedores. Eles são guerreiros fortes. E vence o diabo, e o diabo ele corre da sua presença, porque ele se sujeita a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E como é que a gente é fortalecido no Senhor? Se sujeitando a Deus. Porque a gente precisa, e como é que a gente faz, irmãos? Através de um ambiente como esse, não só vindo aos cultos, mas em casa também. A gente tem um momento de oração com Deus. A gente precisa ter um diálogo com Deus. A gente precisa fazer o nosso altar para dialogar com Deus, viver uma vida da leitura, lendo a palavra de Deus, orando, estando nos cultos, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus, aprendendo. Sendo assim, irmãos, nós estaremos nos fortalecendo no Senhor. Quando a gente faz isso, o diabo, ele sabe com quem ele mexe, viu, irmão? Sabia disso? Ele sabe com quem ele mexe. Você pensa que ele mexe com qualquer um? Não. Ele sabe com quem mexe, onde mexe e quando mexe. Mas uma pessoa que é fortalecida no Senhor, é uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que tem intimidade com Deus, é uma pessoa preparada, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que compreende, é uma pessoa que sabe fazer segundo, porque ela anda segundo Deus. E não pense, irmãos, que fortalecer no Senhor é algo banal. Não. É essencial para as nossas vidas. Até porque essa armadura de Deus, ela não é física. Ela não é visível. É uma armadura espiritual. Você não vai pegar uma armadura, uma espada, couraça, lança, escudo e sair por aí. Ou sai por aí expulsando os demônios na cabeça, né? Sai demônio na cabeça do povo. Não. Essa arma aqui, essa armadura é uma armadura espiritual. E o diabo, ele sabe quem a usa. E quem está usando. O diabo, ele sabe se você, se eu, se nós estamos usando ou não essa armadura. A armadura de Deus. E quando ele se aproxima de alguém, ele sabe se essa pessoa está armada ou não. Se essa pessoa está revestida da armadura ou não. Ele sabe se essa pessoa está revestida ou não. Ele sabe. E quando ele se aproxima, irmão, ele se aproxima para se andar com essa pessoa, ele se aproxima para bagunçar a vida dessa pessoa, ele se aproxima para bagunçar mesmo. Estragar a vida dessa pessoa.
No versículo 11 diz o quê? Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vestir-se com toda a armadura de Deus, não é somente uma, é com toda a armadura de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que a gente precisa ser ativo e não passivo, sabia disso? Quantos sabem o que é ativo e passivo? Levanta a mão aí. A pessoa que é ativa é uma pessoa que é independente, é uma pessoa que age, uma pessoa que é consciente. Uma pessoa passiva é uma pessoa esperando. É como o crente 6 horas, ele só vai pedir oração, ore por mim. Mas não é um crente que busca, sabia disso? Ele corre atrás de quem tem intimidade com Deus, mas ele não busca intimidade com Deus. Esse é o crente passivo. O crente ativo é aquele que corre atrás de Deus, busca Deus, está orando, buscando. Esse é o ativo, lendo a palavra, este é o ativo. O crente passivo é aquele que não sabe nada da Bíblia. É aquele que, até para ler um versículo, ele pergunta, aquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo, esse até o pecador sabe, né? Esse é o passivo. Já o ativo não. O ativo, ele cita versículos, ele cita livro, ele ora, ele busca, ele está constante no culto. Sabe por quê, irmãos? O que é que diz no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Irmãos, o crente que é ativo, ele está sempre debaixo da proteção de Deus, irmãos. E quem está debaixo das asas da proteção de Deus, ele está sempre habitando junto com Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo, onde descansa a sombra no Onipotente. Aí, irmãos, essa pessoa, ele tem refúgio, ele é fortalecido. Deus é a pessoa em que ele mais confia. Deus livra ele do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus cobre com as suas penas, e sobre as asas ele está seguro, e a verdade de Deus é escudo para ele, e assim Deus guarda ele do medo, do terror noturno, da flecha que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, que nem a mortandade o assola. Aí cai 1000 ao lado de um lado e 10.000 de outro, mas ele não é atingido. Esse é o crente, irmãos, que se veste da armadura de Deus. Ele tem Deus como a sua proteção 24 horas. Amém? Glória a Deus. A gente precisa ser revestido. Veja o que é que diz a Bíblia em Marcos capítulo 13 e versículo 32, no Evangelho de Marcos, capítulo 13 e o versículo 32, veja o que é que diz a Bíblia, irmãos. A gente precisa se revestir dessa armadura de Deus, para que assim a gente possa vencer as ciladas do inimigo contra as nossas vidas, contra a sua vida, contra a minha vida. A gente jamais pode deixar o diabo vencer, sair vitorioso e ficar sorrindo da nossa cara, rindo de nós, zombando da nossa vida. Diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão quem? O Pai. Aí se você ler os versículos posteriores, vocês vão ver várias partes do versículo dizendo: vigie, vigie, vigie e vigie. A gente precisa vigiar 24 horas. Pode ler aí. No versículo 30
No versículo 33 diz assim: esteja sobre aviso, vigie. No versículo 34 diz: vigie. No versículo 35 diz: vigie. No versículo 37, no final, diz: vigie. A gente precisa vigiar. Deus quer que nós vigiamos constantemente. Viva uma vida de vigilância, porque o diabo, ele não dorme, ele está 24 horas como um leão tentando nos devorar. Vigiemos. É preciso nos revestir, ser um crente ativo e não passivo. A gente sabe, escute essa, a gente sabe que a gente é propenso a se viciar em alguma coisa, não é assim? Na bebida, cigarro, café. Ou a gente é propenso a se viciar em alguma coisa. O que a nossa natureza não deixa é a gente se viciar a Deus. Sabia disso? A gente se vicia a tudo. Mas a nossa natureza, ela não quer deixar. É por isso que o apóstolo Paulo disse que é uma luta constante. A carne contra o quem? O espírito. Há essa luta entre nós lutamos constantemente. E a gente precisa tomar cuidado, porque a carne quer uma coisa, mas e o espírito quer outra coisa. Irmãos, se você deixar de vir para o culto uma semana, vai lá. 2 semanas, vai lá. 3 semanas, já vai em perigo. Já vem um alerta. Sinal amarelo. Se faltar 4 cultos, o sinal amarelo vai ficando vermelho, escuro. E quando pensa que não, aquele semáforo estoura. Sabe o que acontece? Nós perdemos o gosto de vir para a igreja. Nós perdemos o prazer de estar na igreja, de buscar a Deus, ou não é? A gente se acostuma na novela das 8, ou das 6, se acostuma com um domingo legal, não é assim? Se acostuma com tudo, menos com as coisas de Deus. Se vicia a tomar café 3 vezes ao dia, se não tomar café, fica com dor de cabeça. A cabeça diz assim: tem que tomar um cafezinho. Toma um cafezinho, toma um pequenininho. Mas a gente não fica doente quando não vem para a igreja. Fica nada. A gente se espreguiça, pega o cobertor, vai assistir um filme, a Netflix, não é assim? Se relaxa, se acostuma com as coisas que a carne gosta, mas com as coisas de Deus a gente se relaxa. É preciso a gente se revestir dessa armadura, a armadura de Deus. Do contrário, você se torna presa fácil do diabo. Não seja um crente passivo, mas seja um crente ativo. Amém? Seja um crente ativo, não venha para a igreja quando o pastor for à sua casa ou quando alguém te convidar, te parar na rua, mas venha para a igreja porque você ama Deus, porque você quer estar perto de Deus, porque você ama ouvir a palavra, ama louvar o seu nome, ama estar entre os irmãos para adoração a Deus, ama servir ao Senhor. Você tem que dizer e verbalizar, seja no seu íntimo ou até mesmo verbalizando mesmo, dizendo: Jesus, eu te amo, eu te quero, o meu prazer é estar na tua casa. Assim como o salmista Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não precisamos, irmãos, a ninguém nos convidar, deixamos que o Espírito Santo faça isso todos os dias, amém? Mesmo que o Espírito Santo não se esqueça, mas diga assim: eu vou lembrar o Espírito Santo, vamos à igreja comigo. Amém, irmão? Essa é uma metáfora, viu? Versículo 12. A nossa luta, irmão, não é contra o irmão não, viu, irmão? A sua luta, a minha luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra o vizinho, não é contra ninguém. A nossa luta é contra o diabo. E a gente precisa conhecer ele bem. O diabo age, sim, através das pessoas.
E a gente precisa conhecê-lo para vencê-lo. Do contrário, nem você, nem eu venceremos o diabo se a gente não o conhecê-lo. Sim, a gente precisa conhecê-lo. Do contrário, a gente perde para ele. A gente já conhece a Deus, amém? Já temos uma intimidade com Deus, um relacionamento. A gente já vive uma relação íntima com Deus. Já conhecemos a Deus e precisamos conhecer o nosso inimigo. O nosso inimigo é o diabo e não o nosso próximo. Aí versículo 13, o que é que diz no versículo 13? Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que isso significa? Permanecer inabaláveis e nunca retroceder. A gente precisa ser esse crente. O crente que é revestido, jamais ele retrocede, jamais ele foge de uma batalha, jamais ele foge de uma luta, jamais ele corre, irmãos, de uma batalha. Amém? Quantos aqui já correu de uma batalha? Muito crente já correu de batalha. É como se esconder fosse a solução. E na verdade, quando a gente corre, o inimigo disse: ganhei, venci. Ele correu, ele desistiu, ele fugiu, se escondeu, está escondido. A gente aqui precisa colocar ele para correr, amém? A gente precisa e a gente tem poder para isso, para colocar o diabo para correr, e não a gente correr com medo da luta, da tempestade, não, irmãos. A gente precisa resistir o dia mau que sobrevém em nossas vidas. E como é que a gente resiste os dias mau que vêm em nossas vidas? Sendo inabalável e nunca retrocedendo, revestido com a armadura de Deus, a gente prossegue avante, seguindo em direção de rumo à cidade celestial. Amém? Versículo 14. O que é que diz? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Agora, vamos para as peças da armadura. Amém? Primeiro é o cinto da verdade. O cinto ou o centurião é a peça que mantém a armadura ajustada ao corpo, dando sustentação e firmeza para as demais peças. Serve também para pendurar a espada junto ao corpo, o cinto. E aqui você coloca a espada. Esse é o cinto. Para os cristãos, para nós, a verdade é a palavra de Deus. Amém? Cinto da verdade aqui é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alicerce, é a nossa sustentação, é através de seus ensinamentos, irmãos, que nos mantém firmes diante das batalhas espirituais. É a palavra de Deus, irmãos, amém? O cinto da verdade é a palavra de Deus. Existe aí afora, estão tentando macular as igrejas cristãs, dizendo que a igreja cristã, ela não ama o pecador, não ama o homossexual. Pelo contrário, nós amamos, e é por isso que nós saímos de entre quatro paredes e vamos evangelizar, não é verdade? Quantos aqui de vocês saíram, mas o pastor André, para pregar a palavra e levar compras, feiras, cestas básicas, nos sítios ao redor aqui de Alcantil? Foi ou não foi? A igreja, ela se preocupa, não somente esta aqui, mas todas as igrejas, ela tem um trabalho social excepcional na comunidade onde ela é fixada. Mas estão tentando dizer aí que nós, evangélicos, não amamos o homossexual. Mentira do diabo.
Pelo contrário, nós amamos, mas nós não aceitamos a prática homossexual, porque o Deus que nós servimos disse que é errado, amém? Se Ele disse que é errado, nós preferimos obedecer a palavra de Deus do que seguir orientação humana. Nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Nós amamos porque a Bíblia diz que Deus ama a todos, ama um pecador, mas aborrece o pecado. É mentira, nós amamos, mas estão tentando macular a igreja com inverdades, dizendo que a igreja tem excluído. Pelo contrário, irmãos, nós temos ido, visitado essas pessoas, temos feito visitas, pregado a palavra de Deus para essas pessoas, para que essas pessoas também tenham o conhecimento do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos transformados em uma nova criatura, amém? E nós passamos a conhecer as verdades de Deus, da palavra de Deus, e essa verdade nos libertou. A Bíblia diz, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus, respeitamos a palavra de Deus, e ela é a nossa bússola, ela é o nosso sustentáculo, ela é a nossa orientação, ela é quem nos guia, e nós seguimos a palavra de Deus, e não seguimos filosofia humana, não, nem tampouco ideologia humana, mas seguimos a palavra de Deus. Quanto pode dizer amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O cinto também representa uma figura interessante. Para ser preso, é preciso dar a volta no corpo. Isso significa que devemos prender a verdade à nossa volta em todas as direções e seguirmos, amém? Sabe o que significa, irmãos? Significa que quando alguém tentar usar, geralmente, essas pessoas que vivem em pecado dizem assim, mas Jesus amou. É verdade. Jesus amou como o diabo. O diabo, ele tentou Jesus através da palavra. O que foi que ele disse? Se tu és filho de Deus, transforma o quê? Esta pedra em pão. Ele tentou Deus através da palavra. Porque depois ele disse o quê? Se tu és filho de Deus, salta daqui para baixo. Não foi assim? Porque, segundo a palavra, Deus ordenou que os anjos venham te servir. Mas quem conhece a palavra, está revestido da palavra. Quando alguém diz assim, mas Deus é amor, aí a gente diz assim, Deus também é justiça. Amém? Ele não é somente amor, Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor, diz a palavra dele. Deus não barganha com pecado com ninguém, irmãos, amém? Segunda parte da armadura, couraça da justiça. A couraça é usada sobre o tronco, protegendo órgãos vitais de golpes de oponentes. Em batalha, os golpes mortais são feitos nas regiões da cabeça e do tórax. Não é assim? A couraça serve exatamente para proteger a parte vital, do nosso corpo. O maligno, ele ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. O diabo faz isso. O diabo quer que acreditemos que estamos condenados, tentando corromper a nossa comunhão com Deus. Mas a Bíblia não diz se nós pecarmos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele tem poder para nos perdoar. Amém, irmãos?
Se pecarmos, nós temos um advogado, temos um Deus que perdoa. Quando nós nos arrependemos, Deus, Ele nos perdoa. Muitas vezes o diabo, ele atinge exatamente aí, irmãos, na nossa fraqueza, tentando nos condenar, tentando nos colocar para baixo, tentando nos colocar, sabe, em uma posição de falido, de derrotado, de perdedor, de condenado. Mas pelo contrário, irmãos, nós somos vencedores e nós temos Cristo ao nosso lado, amém? Nós temos Cristo ao nosso lado. A gente precisa aprender uma coisa, irmãos. Nós precisamos aprender uma coisa. A gente precisa gostar de nós, do nosso jeito de ser, sabia disso? A gente precisa gostar da gente, do nosso jeito. Independente de quem não goste de nós, não porque nós somos mau caráter, não é isso. Mas a gente precisa gostar de nós do jeito que a gente é, do jeito que nós somos, do jeitinho da nossa personalidade, esse jeitinho que nós temos. Eu sei que a gente precisa mudar, eu preciso mudar, você precisa mudar, nós precisamos mudar a cada dia para melhor, amém? Mas se a gente não gostar de nós, quem é que vai gostar da gente? Se você for uma pessoa que fala muito, mas tem gente que não gosta de você porque você conversa muito, não tem problema, você tem que gostar de você do jeito que você é, amém? É assim. A gente tem que decretar todos os dias, irmão, de manhã. Você não gosta de mim, mas por quê? Qual foi o mal que eu te fiz? Eu não gosto de você porque tu é assim, não tem problema, eu gosto de mim mesmo. Sabe por que você tem que gostar de você mesmo? Porque você tem que aprender a conviver com você pelo resto da vida. É ou não é? É. Você não tem como, sabe, tirar você e colocar uma outra pessoa e ser você mesmo. Não. Você é você. Eu sou eu. Nós somos o que somos. Amém, irmão? A gente precisa se amar. O diabo quer que a gente, sabe, viva uma vida de derrota, de flagelo. Quer que a gente fique se arrancando o cabelo da cabeça, se cortando, se rasgando, se martirando, sabe? Dizendo assim, eu sou um derrotado, eu não gosto nem de mim mesmo, não gosto do meu corpo. Você tem que gostar do jeito que você é, Deus te fez assim, amém? Olha aí, olhando para mim, eu sou um caba bonitão. A minha esposa diz assim, tu é muito convencido. Eu digo, glória a Deus, porque eu me amo. É, irmãos, eu tenho que me achar bonitão, ou não. Ninguém é mais bonito do que eu, não. Eu sou o cabo, eu sou o bonitão. Eu me acho bonitão. Você tem que se achar. Irmãos, você tem que se achar. A mulher mais bonita do mundo é você, amém? Ninguém é melhor do que você, e nem você é melhor do que ninguém, amém? Você é diferente, mas não é melhor. Tem muita gente diferente, mas não é melhor do que você. Se ame, amém? Glória a Deus. Essa aqui é uma outra parte da armadura, calçados da prontidão do evangelho da paz. Quanta gente não tem paz, irmãos? Sabia disso? Tem gente que vive a vida toda no evangelho e não tem paz nunca. Não tem paz na vida, não tem paz no coração, não tem tranquilidade nela mesma. Independente do mundo estar chovendo canivete aí, irmão, independente das coisas estarem ruins, você tem que ter paz com você mesmo, amém? Essa é uma parte da armadura que Deus nos dá. Nós temos que ter paz. Tem gente que diz assim, eu não tenho paz, eu não me sinto bem, eu nunca me senti bem, eu nunca senti paz na vida, a minha vida sempre foi um tormento, e eu nunca consegui. Irmão, a gente tem que mudar o disco, amém? A gente precisa mudar, tira o disco, esse disco arranhado. Eu não tenho paz, eu não tenho paz, eu não tenho paz, eu não tenho paz. Tira esse disco da tua vida, irmão.
E coloquei, eu tenho paz, porque Jesus, Ele me deu paz. Ele disse, eis que vos deixo e vos dou a paz. E a minha paz que eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não, a paz de Cristo é verdadeira. Amém? Um monte de gente aí vai em busca de a paz através da bebida, através da prostituição, a tentar se satisfazer, preencher o vazio na sua vida. Não, a gente é crente, a gente é salvo, a gente foi lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Cristo nos deu essa paz. Quantos podem dizer amém? Não vive uma vida derrotada, não, irmão, não. Tenha paz, tenha tranquilidade, sossego. Você não pode, a Bíblia diz que a gente não pode transformar o quê? O cabelo branco em preto, ou em preto em branco, não é assim? A gente não pode, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não pode fazer nada, tem coisas que a gente não pode fazer, e Jesus disse, você não pode fazer nada, mas o que você não pode fazer, eu posso fazer a teu favor. A gente tem que ter paz e deixar Deus trabalhar ao nosso favor, amém, irmão? A gente precisa confiar em Deus, ter paz na vida. A gente é crente, a gente serve um Deus poderoso, a um Deus grande, irmãos. Um Deus que faz o impossível acontecer. A gente não serve a qualquer um, não, irmão. Não, a gente serve um Deus perfeito, um Deus que tem a capacidade de fazer tudo tornar-se possível. Amém? Segundo, portanto submeta-se a Deus. Aí vem agora o escudo da fé. O escudo é utilizado para defesa e proteção contra golpes do inimigo de batalha. O escudo também serve para que os guerreiros avancem contra o inimigo sem ser ferido. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno, nos permitindo contra-atacar o inimigo com as nossas orações e perseverança na fé. Amém? Aí tem o escudo é para defender e contra-atacar. Amém? Sabe como é isso? Quando vier uma seta, um dado inflamado contra você, você tem poder para repreendê-lo. É assim, você tem um escudo, defende, e você verbaliza, está repreendido em nome de Jesus. Vai para lá, pensamento do diabo, assim, irmão, desse jeito. Vai para lá, pensamento negativo, eu te repreendo. Eu sou crente, eu tenho Cristo, eu sou vencedor, eu sou capaz. É assim, irmãos. O escudo nos dá poder para nos defender. Nós podemos nos defender dos dados contra nós, do inimigo contra nós. Capacete da salvação. O capacete é uma arma de defesa que protege o guerreiro contra golpes na cabeça. Nós possuímos a promessa da salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo em relação à nossa salvação. Sabia que tem muita gente na igreja que não tem certeza da salvação? Deixa eu perguntar aqui, quem tem certeza da salvação? Levanta a mão aí que eu quero ver. Muito bem. É por isso que a gente precisa se revestir desta armadura. E uma dessa armadura é o capacete da salvação. Porque o diabo, ele joga seta mesmo, viu? Você não é salva. Você não é salvo. Irmão, tem igreja por aí que diz que prega de um jeito que é como se a gente fosse perder a salvação por qualquer coisa. Sabia disso? É uma opressão que meu Deus do céu. Você não pode errar, que se errar você já fica oprimido, o diabo oprime mais ainda, sabia disso? A gente tem que ter consciência, irmãos, que se a gente errar, a gente não perdeu a salvação, a gente errou, foi consciente que a gente errou, mas pediu perdão e Deus nos perdoou, amém? A salvação está garantida, o diabo não pode arrancar de nós essa convicção, essa certeza, a certeza da salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenha certeza da sua salvação. E por último, uma outra parte da armadura é a espada do Espírito. A espada é a principal arma de ataque
utilizada pelo guerreiro no combate corpo a corpo. O Espírito de Deus e a Bíblia sempre estarão em concordância. Irmão, a gente precisa orar e ler esta palavra. Essa palavra aqui também ela é espada para nós, amém? Então a gente, junto com o Espírito Santo, junto com a graça de Deus em nossas vidas, nós pegaremos essa espada e nós iremos batalhar, amém? Quantos aqui vão batalhar? Levanta a mão assim. Todo mundo, né? Muito bem. A gente precisa ganhar almas para o reino do céu, amém? A gente precisa dar fruto, amém? E a gente precisa usar essa espada que é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.